Bom dia, minha gente querida. Tem uma coisa que causa praticamente todos os infartos no mundo. Qualquer infarto que qualquer pessoa já teve, muito provavelmente é secundário a essa uma coisa. E é isso que eu vou te explicar, o que é essa uma coisa e basicamente o que causa todos os infartos que todas as pessoas têm. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Donadel, eu sou médico e eu falo sobre envelhecimento saudável e prevenção de doenças. Isso é como é que tu pode viver mais tempo e como é que dentro da tua vida tu pode fazer para ter uma vida mais longa, com mais qualidade, com menos doenças e com mais tempo de vida com saúde. Quando eu pergunto para as pessoas o que causa infarto, tu sabe me dizer? A maioria das pessoas me responde diabetes, pressão alta, colesterol, cigarro, uma alimentação ruim, falta de atividade física, e todas elas estão certas. Todas essas coisas causam infarto. E tu me pergunta, mas como assim? Se todas essas coisas causam infarto, como é que tem uma coisa só que causa infarto? Isso acontece, tu nunca parou a se perguntar por que tantas coisas tão diferentes, por que alimentação, por que cigarro, por que o aumento do açúcar no sangue e o aumento da pressão dentro de um vaso, por que todas essas coisas causam a mesma doença, por que todas elas viram no final das contas um infarto do coração? Isso acontece porque todas essas doenças, todas essas coisas que eu falei que tu já sabe que causam infarto, que causam problemas do coração, todas elas são na verdade pequenas sementes e pequenos precursores, são grandes precursores de uma doença só. E essa uma doença que é a doença que causa um infarto. Todas essas outras são doenças que causam essa segunda doença, e essa doença é a doença que causa o infarto do coração, que chama aterosclerose. A aterosclerose não é nada menos que a esclerose e o envelhecimento e o entupimento das artérias, tanto do coração quanto do restante do teu corpo. E todas as diferentes doenças que causam infarto, que a gente diz que causam problema do coração, são doenças que de diferentes formas estimulam o desenvolvimento de aterosclerose. Estimulam o desenvolvimento da formação de placas de gordura e de entupimento do coração. O processo que isso acontece é um processo bastante complexo, bastante difícil e que não é bem entendido ainda. O que a gente sabe sobre isso é que o colesterol alto, por exemplo, que é um dos precursores, ele entra dentro da camada das artérias e ele causa um acúmulo de gordura. A pressão alta, o dano mecânico que ter uma pressão muito alta causa dentro da tua artéria, dentro do teu vaso, machuca a superfície dele e faz com que facilite o depósito de gorduras, facilite o depósito de substâncias que causam esse entupimento. O diabetes também machuca a superfície da artéria e facilita esse entupimento. O cigarro machuca a superfície da artéria e facilita esse entupimento. Tudo que a gente faz, toda a nossa ideia em prevenir o infarto e prevenir doença cardiovascular é parar ou diminuir todas as coisas que causam esse dano das artérias e que causam o acúmulo de gordura e que causam o entupimento progressivo das artérias. Agora, o problema disso é que tu não precisa ter um entupimento grande, tu não precisa ter um grande dano na tua artéria para já ter problemas extremamente graves. Todos esses danos são pequenos e eles vão acontecendo ao longo de uma vida, ao longo de 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, machucando devagarzinho, vai se formando esse dano. O que acontece é, às vezes, se tu já está com teus 40, com os teus 50, com os teus 60 anos, tu não consegue ir reverter esse dano e impedir que isso aconteça. Tu não consegue voltar no tempo e impedir que essa gordura se deposite. Todo mundo que viver tempo suficiente vai ter um certo grau de depósito de gordura nas artérias do coração. O que acontece e isso é o grande problema que causa infarto, e é por isso que as pessoas morrem de infarto do nada. O que acontece mesmo com um entupimento pequeno, esse entupimento, essa camada, esse recheio de gordura dentro da artéria, ele é segurado por uma camada muito fina de tecido de fibrose. E essa camada fina de tecido de fibrose, se tu não cuidar dos teus hábitos, se tu não cuidar do teu dia a dia, do que tu faz, dos remédios que tu toma, ela é uma camada muito fina, e daí ela rompe, e se ela romper,
o que está dentro disso dali estimula um entupimento agudo da tua artéria e a tua artéria simplesmente entope e o sangue não consegue passar para frente dela. Se o sangue não consegue passar para frente, o tecido que está embaixo disso morre e às vezes tu morre junto. A nossa ideia é, ao longo da tua vida, mesmo se a gente não consegue impedir a formação disso, a gente impede que essa placa que tá ali quietinha e tu não sente absolutamente nada e tu faz todas as tuas atividades do dia a dia sem sentir absolutamente nada, a nossa ideia é, com o máximo dos hábitos que a gente consegue, com alimentação saudável, com não fumar, diminuindo ao máximo os fatores agressores que a gente tem e aumentando os fatores protetores que a gente faz com que aquela placa fique quietinha ali e que a camada de fibrose, que é muito pequenininha segurando ela e que pode romper a qualquer momento, se torne uma camada de fibrose grossa, não entupindo a artéria, mas protegendo e impedindo que o recheio dessa placa de gordura vaze e cause um entupimento agudo. Essa é a ideia por trás das diferentes coisas que a gente faz para prevenir doença cardiovascular. E esse é o grande motivo de todas essas outras doenças e todos esses outros agressores causarem a mesma doença e uma doença tão grave e potencialmente fatal que é o infarto. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.